Teste de hipótese sobre matriz de covariâncias populacionais, normais, multivariadas. Nós agora estamos na segunda parte, esse segundo arquivo de slides aqui. Refere-se aos testes quando envolvemos várias populações normais. Então, nós vamos falar do teste para homogeneidade, que é o teste Bartlett. Vamos falar da independência de grupo de variáveis. Vamos fazer algumas considerações apenas sobre generalização de alguns testes. Nessa aula de hoje, vou fazer uma breve introdução sobre esse tópico particular de uma forma geral, uma aula bem rapidinho. Então, covariância de várias populações. Então, nós vamos falar da inferência, dos testes para covariância de várias populações normais multivariadas. Então, vamos apresentar os testes que envolvem hipóteses a respeito de covariância de mais de uma população normal multivariada. Vamos iniciar nossa discussão com o teste Bartlett para comparar matrizes de covariância de várias populações. Então, vamos testar a homogeneidade das covariâncias de várias populações. Então, vamos considerar isão populações, I maior ou igual a 2, no caso particular de igual a 2, que também é de muito interesse, para comparar duas médias, dois vetores de médias, que a gente tem que testar essa pressuposição de homogeneidade, vamos falar disso em outro capítulo. Vamos estender o teste de independência, então, para vários grupos de variáveis, considerando inicialmente uma população, e posteriormente I maior ou igual a duas populações. Para I maior ou igual a duas populações e uma covariância comum entre elas, podemos ter interesse em verificar se a estrutura de covariância é de simetria composta, de independência, ou é completamente definida por um valor hipotético de interesse, que é essa parte que nós vamos falar aqui, não vou adiantar muito, generalização de alguns testes. Então, inicialmente o teste de Bartlett, depois o teste de independência, considerando uma população, quando a gente fala em grupos de variáveis, depois para vários grupos. Os testes anteriores serão generalizados, esses que nós apresentamos anteriormente nesse capítulo, no outro arquivo, né, dos slides que nós terminamos na última aula. Os testes anteriores serão generalizados para a situação com I maior ou igual a duas populações, que é essa última seção aqui. Em todos os casos, assumiremos distribuição normal multivariada no espaço p-dimensional e a teoria da verossimilhança para a formulação dos testes de hipótese. Então, nós vamos falar dos testes da razão de verossimilhanças. É um modelo reduzido, são modelos aninhados, como a gente já tem visto, né, hierarquizados, um modelo se encaixa dentro do outro. Em menos 2ln de lambda, lambda sendo a estatística da razão de verossimilhanças, será aproximadamente uma Q quadrado, com grau de liberdade sendo igual à diferença do número de parâmetros estimados em um e outro modelo, né? No modelo reduzido e modelo completo. Essa diferença nos dá o número de parâmetros da aproximação assintótica quadrada. Nos testes de covariância, como a gente viu, em nenhum caso nós conseguimos achar simplificar a estatística do teste da razão de verossimilhança, seja na sua menos 2ln de lambda ou próprio lambda, como função de uma quantidade, né, uma função monótona de uma quantidade conhecida. Em nenhum caso conseguimos isso. Então, não tínhamos testes exatos, serão somente testes aproximados, e a gente fez várias correções, ou de Box, ou de Bartlett, que foram os autores principais que contribuíram grandemente para a melhoria da aproximação assintótica do teste da razão de verossimilhança nesse contexto de teste para covariância de uma população, e agora vamos ver no caso de várias populações. As alternativas de computação intensiva não serão abordadas nesse material. Procedimentos como Jackknife, ou Bootstrap, ou Monte Carlo puramente, né, constituem-se em excelentes formas de tratar determinados problemas, mas nós não trataremos aqui. E, nesses casos, a gente pode utilizar esses procedimentos, principalmente quando não é possível, por exemplo, assumir normalidade, em que os testes da razão de verossimilhanças não seria apropriado, porque a principal pressuposição
que os nossos dados de uma ou de várias populações sejam normais. Portanto, nós não vamos abordar os métodos computacionalmente intensivos aqui nesse material. Embora muitos trabalhos de meus orientados, se vocês buscarem no meu currículo Lattes ou na internet, vocês vão achar vários trabalhos que envolvem, que é uma área que eu trabalho bastante, que é misturando a estatística multivariada com computação intensiva, há muitos anos. Então, muitos testes que eu já abordei, eu não trouxe para o livro, mas poderia trazer, envolvem esses procedimentos de computação intensiva. Na nossa próxima aula, nós vamos falar estritamente do teste para homogeneidade de matriz de covariância de várias populações normais, que é o teste Barkley. Serve para duas ou para mais que duas populações. Então, o teste de Barkley para homogeneidade das matrizes de covariância será abordado na sequência. Então, nosso objetivo é esse. Apresentar basicamente o teste da homogeneidade, depois o teste da independência de grupos de variáveis e fazer algumas considerações. Nós não vamos apresentar, que é uma aula também rapidinha, sobre as generalizações de alguns testes que nós vimos na primeira parte para várias populações, desde que a gente considere as variâncias homogêneas, como é o caso desse teste que nós vamos apresentar na sequência na próxima aula. Muito obrigado por assistirem, espero que vocês gostem desse novo tópico, né? Essa aula é só para fazer uma pequena introdução ao problema e descrever o problema aqui para iniciarmos propriamente dito na próxima aula. Muito obrigado, até a próxima aula.